série Valores do Reino, né? Essa daqui é a quarta semana, é o quarto domingo que a gente está nessa série. Então você que está vindo hoje pela primeira vez, saiba que você está pegando a parte final da série, mas através do YouTube você pode acessar também e pegar todas as outras mensagens que já foram compartilhadas, tá bom? Então nós tivemos o primeiro domingo, dia 5, dia 12, dia 19 de março, foram os 3 últimos domingos que a gente falou sobre os valores. Inclusive são valores que nós acreditamos e carregamos como igreja Caminho Santo. Nós comunicamos desses valores no nosso processo de membresia, que inclusive o próximo que vai acontecer vai ser em maio. Você que está aí dando passos para talvez se tornar membro aqui da nossa igreja, em maio nós teremos aí o nosso próximo processo de membresia. A gente vai anunciar a data mais para frente, mas são valores que nós acreditamos que fazem parte do reino de Deus e que nós queremos vivê-los e expressá-los aqui na nossa comunidade, né? Na nossa igreja, aqui na Caminho Santo. Claro que tem muita coisa para a gente abordar. Se a gente fosse listar valores e colocar tudo que a gente tinha para colocar, ia dar o ano inteiro falando e não ia acabar, não é verdade? Então a gente condensou e a gente foi então colocando assim os pontos principais. E hoje a gente vai falar sobre um dos valores, que é o último valor, que é sobrenatural. Então, 4 pessoas gostaram, tá bom, né? Nós somos uma igreja que nós acreditamos no sobrenatural de Deus invadindo a terra. E nós acreditamos que nós fazemos parte desse agir de Deus aqui na terra também. Então, por isso que você vai ouvir muita gente falando assim: Deus, faz em mim para fazer através de mim. Tem muitas orações que a gente ora desse jeito aqui. É algo que nós acreditamos e que nós queremos viver. Então, se você começar a analisar, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver sobrenatural de Deus em cada página, em cada capítulo, talvez em cada história, porque é o sobrenatural permeando cada página da Bíblia. Quem está no plano de leitura aí? Se você não está no plano de leitura, você pode procurar a equipe de recepção, que ela vai tirar suas dúvidas e te dar as orientações. Mas a gente tem um folderzinho lá fora que você vai poder acompanhar. E mesmo se você começar agora, um pouquinho atrasado, aí com quase 3 meses de atraso, se você dá uma acelerada, dá para você chegar aí rapidinho junto com a gente no plano de leitura. Você vai ter que, obviamente, andar aí umas milhas a mais por dia, mas dá tempo ainda, né? Eu já fiz planos de leitura que a gente leu a Bíblia toda em 6 meses. Quem já leu a Bíblia toda em 6 meses? Tá. Quem já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia toda em 1 ano? Tá. Se você for ver matematicamente, se você ler a Bíblia em 1 ano, você reduz a velocidade pela metade, ou melhor, você acelera a velocidade pelo dobro e você vai ler a Bíblia em 6 meses. Certo? Tá certa a conta. E se você então acelerar um pouquinho mais, você vai conseguir ler ela em 3 meses. Mas não é o nosso plano é de 1 ano. Por isso que você pode pegar agora, a partir de agora, dar uma aceleradinha, e daqui a pouquinho você chega junto com a gente e está no mesmo plano que a gente ali daqui uns 2 meses, talvez. Se você acelerar bastante, mês que vem você já está junto com a gente. Não é difícil porque dá uma média aí de 5 a 6 capítulos por dia para a gente ler o ano todo. Se você tiver que acelerar, se você conseguir ler 12, você já vai fazer o dobro e você chega com a gente aí rapidinho. Então, eu estou te falando isso porque o sobrenatural de Deus está permeando as páginas da Bíblia. Quando você lê histórias e mais histórias, você vai vendo do Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai vendo, cara, histórias e histórias, sabe, relatos e relatos do sobrenatural de Deus, tocando alguma situação, tocando alguma vida, sabe, tocando algo que havia de necessidade. Jesus multiplicando os pães, por exemplo, quando eles estavam ali naquele meio daquela multidão toda e eles estavam com fome. O enfermo que precisava de uma cura, aquela pessoa, a mulher que tinha um fluxo de sangue e precisava de uma cura, sabe, era morto que ressuscitava. No Antigo Testamento você vê lá o mar se abrindo. Para pensar, gente, que loucura que é o mar se abrir. Você está andando, de repente você dá de frente com o mar, o inimigo está vindo, e aí você para de frente do mar e o mar se abre. Eu fico pensando que você precisa de fé para ver o mar se abrir, você precisa de muita fé para entrar no mar que se abriu. Você já parou para pensar? Outro dia eu estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, cara, é muita fé, é fé para ver o mar se abrir, mas é muita fé para entrar naquele mar e não pensar que ele vai se fechar em você.
Você já parou para pensar nisso? Aquela parede de água gigantesca parada e você pensando, meu Deus, será que eu vou ou será que eu fico? O que eu faço? Então, assim, sabe, depois que o povo passa ali né, em terra seca, chega do outro lado, eles começam a reclamar, Deus manda o maná. Aí depois eles falam que não tinha carne, Deus manda carne. Aí tem uma passagem que fala que os sapatos deles não se desgastavam. Para pensar, eu fico pensando, além de não se desgastar, ele provavelmente crescia também, porque os pés das crianças cresciam. Então, era milagre atrás de milagre, era sobrenatural atrás de sobrenatural. E a gente vai falar hoje sobre um aspecto, ou melhor, alguns aspectos do que é o sobrenatural. E eu queria trazer uma definição. Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar aí uma definição do que é sobrenatural. Então, sobrenatural, na definição do teu dicionário, Aurélio, quem usava Aurélio lá na escola? Micaelis, né? Tinha o Micaelis e o Aurélio, era um dos dois. Minha mãe sempre comprava o mais barato. Mas tudo bem. Era tudo igual, né? Vai achar tudo a mesma coisa lá, mas beleza. Qual a definição aí do sobrenatural? Aquilo que ultrapassa o natural, que é fora das leis naturais, fora do comum, extranatural. Essa daí é uma definição. Outra definição é aquilo que não é conhecido se não for por meio da fé. Olha que interessante. O teu dicionário, se você for procurar, você vai encontrar talvez essa definição aí. Aquilo que não é conhecido senão através da fé, por meio da fé. E uma outra definição também que eu encontrei foi superior à natureza, que não tem explicação científica. Então, eu não sei se você já teve alguém na tua família que estava enfermo, que estava doente, que os médicos já estavam naquele processo de, chama a família para perto, vem cá se despedir, porque agora são os últimos momentos, e de repente, do nada, aquela pessoa melhora, e aí os médicos não têm explicação. Você já passou por isso com alguém que você conhece? Quem sabe do que eu estou falando? Sabe? Então, assim, não tem explicação científica você orar por alguém, aquela pessoa, por exemplo, ser curada, porque você não tem esse poder em si para manifestar, mas Deus, através de você, faz o que Ele tem para fazer. O médico não vai compreender o que está acontecendo de maneira natural, e nós precisamos compreender por meio da fé. Então, o próprio dicionário já vai explicando para a gente como é que a gente vai viver o sobrenatural. Não é conhecido se não for por meio da fé. Se a gente for traduzir esse processo de sobrenatural para a gente que é cristão, então, é quando o reino de Deus, se você estiver anotando, anota isso daí, é quando o reino de Deus toca a nossa realidade terrena, e aquilo que não seria capaz de acontecer de forma natural, acontece de forma sobrenatural. Então, para nós cristãos, o reino de Deus tocando a terra vai começar a liberar de forma sobrenatural o agir de Deus em várias circunstâncias. E aí isso que é o mais legal, que não é somente na cura física. E o sobrenatural na cura física é algo muito real. Você já orou por um enfermo e viu esse enfermo sendo curado? Quem já orou por alguém e viu cura acontecer? Se você nunca orou por alguém, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te incentivar a dar um passo de fé, de ousadia, e orar pela próxima pessoa que te pedir um Advil, um Dorflex ou uma Novalgina porque você está com dor de cabeça. A gente às vezes é muito rápido em pegar o remédio na nossa bolsa e muito tardio em orar pelas pessoas. É errado tomar remédio? Não. Eu devo ter um Advil na minha mochila. E tudo bem, não estou falando que é errado, o que eu estou falando é a nossa confiança, ela está num Deus que nos ordena, ou melhor, nos comissiona a orarmos pelos enfermos. E sabe o que ele responde lá na grande comissão? Estes serão curados. Sabe, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Então eu quero te encher de ousadia para você orar por um enfermo. Sabe, vai no hospital quando você estiver visitando alguém, entra lá no outro leito e ora por alguém. Dá uma de louco. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que eu estou no leito errado, mas como é que você chama? Tudo bom, José? Posso orar por você? Sabe, porque tem hora na nossa vida que a gente precisa cavar algumas coisas e deixar Deus manifestar. Tem hora que vai chegar o enfermo para você do nada, lá no teu trabalho, e vai falar, nossa, estou com uma dor de cabeça hoje. Essa palavra vai ficar na tua cabeça, ela vai ficar martelando na tua cabeça. Presta atenção. Da próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, eu estou com uma dor de cabeça, você vai lembrar do pastor César. Você vai lembrar desse domingo.
Eu declaro isso sobre a tua vida, que você se lembrará desse momento em que eu estou te cutucando para você orar pelos enfermos. Por quê? Porque essa é uma forma de você expressar o sobrenatural de Deus. Agora, não é a única forma você lidar com a cura física. A gente vai entrar aqui, tem várias outras coisas que você pode fazer, que você vai começar a experimentar e viver o sobrenatural de Deus. Por exemplo, você já viveu o sobrenatural de Deus quando você estava atrasado para pegar um voo e de repente aquele voo se atrasa e aí você chega no tempo? Quem já experimentou isso? A gente foi para a Argentina agora, semana passada, eu dei um feedback aqui para vocês. A gente estava na Argentina e aí uma das pessoas da nossa equipe, que é a pessoa que morava mais perto do aeroporto, olha que ironia, saiu atrasado, pegou um trânsito na Marginal, nós fomos em 5 pessoas, e aí estávamos em 4 no aeroporto, e aí eu falei, cara, compartilha a tua localização comigo aí, vem para cá, porque assim, parece que o avião está atrasado. E aí ele foi vindo, e eu olhando no WhatsApp lá a localização, ele chegando, aí de repente o avião não chegava, eu falei, mano, continua vindo que o avião parece que está atrasado. E o portão de embarque já era para ter aberto e não abriu o portão de embarque, o avião não chegava, aquela coisa toda. Resumindo, começou o embarque, aí eu falei para os outros 3 que estavam com a gente, falei, vai entrando que eu vou ficar aqui esperando. E eu fui vendo assim, dava para ver ele entrando dentro do aeroporto, parando o carro, quer dizer, ele veio de Uber, né? Então o carro parando, aí ele entrando, aí eu falei, ele deve estar agora passando, porque ele entrava, andava um pouquinho, parava, aí andava um pouquinho, parava, eu falei, eu acho que ele está no raio-x, agora eu acho que ele está passando ali na alfândega, tal, não sei o que lá, e aí foi indo, até que assim, entrou a última pessoa para a fila do avião, a moça falou, vem, que eu vou te deixar, e eu fiquei olhando, eu falei, ele está chegando, foi assim, literalmente, os últimos a entrar no avião fomos nós. E eu falei para ele, cara, isso aqui é sobrenatural de Deus. Você pode achar que isso é só uma coincidência. Eu já prefiro acreditar que é a cristocidência, ou seja, a mão do Pai, ou melhor, a mão de Cristo tocando naquela situação. Eu não sei o que aconteceu porque aquele avião atrasou, mas deu tempo dele chegar e foi uma semana que a gente viveu coisas incríveis na Argentina que eu creio que ele deveria estar lá para viver, porque senão ele ia perder o voo daquilo que ia acontecer. Então, sabe, às vezes a gente fica tão na correria do dia a dia que a gente perde os pequenos, grandes detalhes de Deus na nossa vida. Às vezes é uma conexão, às vezes é um voo que ele faz. Às vezes é aquela pessoa que do nada você encontra em algum lugar. Já teve aquela pessoa que você não via há 10 anos, aí você vai se encontrar com ela, sei lá, lá no Rio Grande do Sul, numa viagem de férias, lá em Gramado. Você fala, meu, o que você está fazendo aqui? Quem já passou por isso? Será que não é Deus conectando vocês? Não sei, pode ser. Talvez possa ser só a coincidência da vida, pode ser só, mas eu custo acreditar que Deus vai perder oportunidades de fazer coisas incríveis em meio ao nosso dia a dia. Não é só um encontro, tem algo ali. De repente conversa. Você já teve aquele momento que você, do nada, começa a lembrar de alguém? Faz 5 anos que você não vê a pessoa e do nada você lembra. O que você faz com isso? Fala, nossa, que estranho. A pessoa na minha cabeça. Ai, sai para lá. Não! Talvez é Deus falando com você. Eu sei que às vezes você fala, não, sai para lá. Liga para essa pessoa. Manda uma mensagem de WhatsApp. Você quer fazer uma outra coisa que é bem legal? Pega o teu WhatsApp, roda ele lá para baixo, pega aquelas pessoas que faz tempo que você não fala. E as mensagens lá de baixo são aquelas que ficaram para trás há muito tempo. Vai lá para baixo, olha para aquela pessoa, fala assim, Deus, me dá um versículo para eu compartilhar. Faz isso com 5 pessoas. Pega e manda um áudio. Oi, fulano, tudo bom? Faz muito tempo que a gente não se fala, mas eu estava aqui, eu vi a tua foto e eu lembrei de você aqui, ó, eu tenho esse versículo para falar para você aqui, ó. Entrega o versículo, ora pela pessoa e deixa Deus fazer alguma coisa. Ah, mas é só uma mensagem de WhatsApp, mas Deus pode fazer grandes coisas através dessa mensagem de WhatsApp. Então, quando Deus às vezes coloca alguma pessoa na tua mente, no teu coração, sabe, uma pessoa que você começa a se lembrar, faz alguma coisa com aquilo, porque isso é oportunidade de dar vazão para o sobrenatural de Deus. E de repente a resposta daquela pessoa vai ser uma abertura para você começar a ajudá-la, para você começar a conectar com ela, para você de repente simplesmente orar e saber de que tem algo acontecendo e que essa pessoa está precisando da tua ajuda, do teu suporte, não sei, mas dá vazão. E o que eu queria dizer é, não fique focado somente nos milagres, porque o sobrenatural de Deus, ele está muito mais conectado em outras áreas da nossa vida do que só num milagre poderoso, gigantesco que às vezes a gente vê. E é bom a gente ver.
Eu gosto de milagres. A gente viu agora na Argentina um menino levantar da cadeira de roda. Mas presta atenção, o mesmo Deus que levanta aquele menino da cadeira de roda é o Deus que cura aquela dor de cabeça do colega que está no teu trabalho. É o mesmo Deus. Não tem a ver o tamanho do milagre, tem a ver com o mesmo Deus que está fazendo a cura. Então, que a gente venha como caminho santo perceber esses pequenos, grandes agires de Deus na nossa vida. Que a gente não venha passar desapercebido. Um sobrenatural que a gente precisa tomar cuidado. Porque se você for ver, inclusive na Bíblia mostra que não é só Deus quem faz o sobrenatural. Se você for ler lá em Êxodo 7, a gente já passou por essa leitura, mas se você for ler lá depois, anota aí para você ler na tua casa. Moisés está diante do faraó e ele faz um milagre que é jogar a vara dele no chão e essa vara virou o quê? Uma serpente, uma cobra. Mas os feiticeiros de faraó também fazem o mesmo milagre. Eles fazem a mesma coisa. Então Moisés joga o cajado, esse cajado se torna uma cobra. Os feiticeiros do faraó, que obviamente não eram servos do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que Moisés servia, né? Eles fazem o mesmo milagre e aquilo lá vira uma cobra. Olha que interessante, mas se você continuar a história, a cobra de Moisés engole as outras cobras. O que isso mostra para a gente? O diabo pode até tentar fazer alguma coisa, mas Deus é sempre maior. Deus sempre prevalece. Se você for ver nessa mesma passagem, os feiticeiros eles conseguem fazer 3 coisas iguais a Moisés. 3 coisas. E as pragas, não sei se você lembra, mas não foram 3 pragas, foram 10. E eu estava lendo isso ontem, pensando, e falei, caramba, eu comecei a contar. Foi a primeira vez que eu vi, na verdade, que foram 3 vezes a mesma ação sobrenatural. Foi no cajado, foi na água se tornando sangue, foi nas rãs, e foi isso, acho que é isso. Mas Moisés continua e os feiticeiros não dão conta de continuar. Deus se mostrando mais uma vez superior. Sabe, a gente precisa entender que não é só porque tem sobrenatural que vem da parte de Deus. A gente precisa entender de onde está vindo esse sobrenatural. Se você pegar o espírito de profecia, tá bom? O que é o espírito da profecia? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é o espírito de Deus, então, que está agindo em você, falando sobre algo acerca do futuro. Tá bom? A profecia está conectada com o futuro. O diabo usa não a profecia, mas a adivinhação do futuro. Então tem os adivinhadores. Se você for ver lá, Atos 16, Paulo, ele é preso porque ele libertou uma jovem. Olha que coisa maluca, né? Você vai preso porque você libertou. E essa jovem era o quê? Era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Dava muito lucro aos seus senhores, ele foi lá, ela ficou irritando ele mandou embora o espírito. O que aconteceu? Os caras ficaram bravos, levaram ele para julgamento e eles foram presos. Paulo e Silas foram presos porque libertaram aquela jovem. Agora, aquele espírito de adivinhação, ele não é o mesmo espírito de profecia que Deus nos usa para profetizar sobre a vida de alguém. São coisas diferentes. Então, presta atenção, o diabo, ele sabe se mover no sobrenatural. E aquilo que é profecia, ele traz como adivinhação. Aquilo que é cura milagrosa de Deus, ele traz como uma cura, e tem pessoas que são curadas fisicamente por Satanás, mas sabe qual que é a diferença? Ele manda a conta no final, e o sangue já foi pago na cruz, Jesus já pagou a conta por nós. Essa é a diferença. Eu não sei se você já se envolveu, por exemplo, com espiritismo e outras coisas, mas eu já me envolvi quando eu era criança, os meus pais iam, e eu vejo muito claro, sabe, essa questão da cura física, aonde a conta já foi paga, e não tem nada melhor do que você ir, por exemplo, num restaurante, e na hora que você vai pagar, o teu colega já levantou antes, foi no banheiro, passou e pagou. Quem já passou por isso? Não é bom? A conta já foi paga. Agora, com o diabo, ele está sempre vindo lá com aquela continha, e ele não cobra 10% só, não. A conta dele é cara. Então, a gente precisa ter discernimento, sabe, para saber de onde nós estamos buscando, qual é a fonte de onde nós estamos buscando o sobrenatural. Então, por exemplo, crente que vai no tarô, faz sentido? Não, só para a gente alinhar aqui, é importante, né?
signo, horóscopo. O que mais? Cartomante, leitura de mão. Pô, vamos começar a renunciar aqui, vai, gente. Vou pegar aqui a grande renúncia e já começar a renunciar aqui. Mas é importante a gente entender porque existe um misticismo entrando na igreja. E a gente precisa se policiar para a gente daqui a pouco não estar caindo nesse lugar que é aquilo que Paulo alerta, na vã doutrina. Pelo contrário, nós precisamos estar na sã doutrina. Sabe, mas às vezes, por exemplo, a gente lida muito com cura e libertação. Né? Nós lideramos esse ministério lá em São Paulo. E aqui também a gente vai caminhar cada vez mais para esse lado. Agora, um ponto importante teve uma parte da nossa equipe, algumas pessoas lá em São Paulo, que começaram a ir, por exemplo, pisando para dentro de um negócio chamado constelação familiar. Talvez alguns aí de vocês já ouviram falar. E quando você vai dando um pé para dentro disso, parece bonito, mas quando você vai entender de onde vem, o que faz e como é uma cura e libertação que não vem de Deus, que não vem do Senhor, mas que entra no meio da igreja. Daqui a pouco a gente tinha pessoas da nossa equipe fazendo curso de constelação familiar, fazendo os bonequinhos e tal, não sei o que lá. Eu falei, mano, esse negócio, será que você não consegue ver que é estranho? Já começa que é estranho, você já faz uns bonecos, para mim já me parece uns voodoo esse negócio aí. Não, é verdade, mas se você vai entrando, parece que não, mas daqui a pouco você está mergulhado numa coisa que parece que é, mas no final não é. E o diabo, ele faz essas coisas com a gente, ele começa a nos enganar de algumas formas. Por exemplo, a serpente, ela já vem lá desde o Jardim do Éden, como? Trazendo uma meia-verdade. Não é uma mentira, é uma meia-verdade. Já começa a confundir. Não, você não vai morrer. Mas Deus está falando de uma morte física? Não. Ela está falando de uma morte física? Tá. Mas aí ela começa a confundir, daqui a pouco eles estão lá e falam, realmente, eu comi e não morri. Deus estava falando de uma morte espiritual. Então essa meia-verdade que vai entrando, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de sobrenatural, né? Essa jovem, por exemplo, que Paulo vai libertar, antes disso, no comecinho do capítulo, você vê que Paulo, ele teve uma visão. Ele tem uma visão e um homem fala para ele ir para a Macedônia, e é na Macedônia que isso acontece. Aí ele vai, liberta aquela jovem, depois ele fica preso junto com Silas. Então, assim, tem formas e formas de Deus agir na tua vida. Ele pode falar contigo através de sonhos. Quem aqui sonha bastante? Tá, geralmente eu sou tela preta. Cara, eu deito, eu fecho o olho, eu abro o olho e começou o dia, entendeu? Agora, toda vez que eu sonho, por exemplo, a Pamela ela sonha todo dia. Ela tem a incrível capacidade de sonhar todo dia. E às vezes ela volta, ela acorda e fala, não, eu quero voltar para o meu sonho porque eu quero finalizar o sonho. Você já teve essas loucuras assim? Cara, ela acordou esse dia e falou, nossa, eu acordei, eu queria dormir porque eu queria voltar. E eu, como assim, você volta para o sonho? Tipo, que loucura isso. Você já voltou para o sonho? Vamos libertar esse povo aí. Ela falou, não, eu acordei, que droga, eu queria voltar para o sonho. Nossa, eu quase não sonho. Mas quando eu sonho, eu sei que Deus está falando comigo. Quando eu acordo e tem alguma coisa, eu falo, cara, Deus está falando comigo através desse sonho. E é batata, teve um dia que eu sonhei com um menino, que eu discipulei há muitos anos atrás, e ele chegava para mim e me apresentava um bebezinho. Aí eu, ele não é casado. Caramba. Acordei, liguei para ele. Falei, amigão, como é que você tá? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Tô ligando aqui só para saber como é que estão as coisas. Cara, foi muito real o sonho. Eu não precisei nem voltar pro sonho, entendeu? Tipo, foi tão real que eu acordei. E eu liguei e falei, cara, faz tempo que a gente não se fala, como é que estão as coisas e tal. Ele, ô Cezão, que bom que você me ligou, cara. Tô bem e tal. Eu falei, e aí, cara, tá namorando? Eu já sabia onde eu queria chegar. Aí ele, tô namorando. Eu falei, que legal. E como é que tá teu namoro? Você tá de santidade? Ah, já vai na lata, não tem... Com um sonho desse, não tem nem o que falar. Aí ele, veja bem, pastor. Que bom que você me ligou. E aí ele começou a confessar as coisas que ele estava fazendo com a namorada. E eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, estou te ligando porque eu tive um sonho. E o sonho que eu tive era exatamente esse. Contei para ele o sonho. Eu falei, cara, eu não sei. Só acho que é bom você caminhar em santidade, cara. Ele, pô, obrigado por você ter me ligado e tal. Não, obrigado.
E eu falo, cara, isso aqui para mim é um toque do sobrenatural de Deus, trazendo um alerta para uma vida, trazendo um toque para aquela vida, sabe? Não era para condenar, não era para acusar, não era para nada, mas era assim, cara, deixa eu te falar, Deus me deu um sonho de você com um filho na mão, para eu te ligar, para te alertar, porque Ele está te chamando para um lugar de santidade. Ele quer um namoro puro, Ele quer um namoro santo, sabe? Ele é um Deus santo. Então, peraí, sexo fora do casamento é pecado. Então, no teu namoro não tem que ter sexo, no teu noivado não tem que ter sexo. E tem tantas coisas que a gente tem que entender que Deus pode usar pessoas para falar com a gente. Assim como Ele teve essa visão e direcionou Paulo. Talvez Deus vai usar alguém. Você já teve alguém que chegou para você e te deu uma direção muito clara de coisas que você estava vivendo, coisas que você estava passando? Sabe, isso daí é o quê? É o sobrenatural de Deus usando aquela vida para falar com você. Para te alertar, para te direcionar, para te corrigir. Porém, saiba que você precisa ter maturidade para receber as palavras proféticas. Porque quando você recebe uma palavra profética, e a gente vai entrar na lista dos dons aqui agora, mas quando você recebe uma palavra profética, você não pode simplesmente dizer sim, amém, sem antes julgar se essa palavra é bíblica e se ela faz sentido para a tua vida. Porque, geralmente, o que Deus faz? Ele está falando algo com você e Ele usa alguém para te confirmar aquele algo. Ele pode te falar uma coisa nova que você não tinha pensado? Pode, mas geralmente Deus fala com você, alguma coisa vai te incomodando, vai falando, e aí de repente Ele levanta alguém para falar algo para você. Essa pessoa não teve acesso àquela informação se não fosse por meio do Espírito Santo. Então, assim, nós somos uma igreja que queremos dar vazão para o profético. Nós queremos dar a oportunidade para as pessoas, cara, se você sentir algo para alguém, que você compartilhe, mas quando você compartilha esse algo, que não venha de um lugar de acusação, que não venha de um lugar onde você vai tacar pedras nessa pessoa, que não venha de um lugar onde você vai trazer condenação, porque se Deus está te falando, não é porque Ele é fofoqueiro. Deus não foi fofoqueiro comigo para falar lá do menino. Tipo, Deus não tinha nada para fazer, falou, não, deixa eu fazer uma fofoca aqui com o Cezão. Cezão, você não está entendendo, lembra aquele menino que você discipulou? Não, Ele está fazendo isso porque Ele quer trazer aquela vida para mais perto dEle. E às vezes quando a gente vai entregar uma palavra para alguém, a gente entrega, às vezes até com uma motivação boa no coração, porque Deus falou, mas não é só o que Deus falou, é como você entregou para aquela pessoa. Porque se você entrega de uma forma de acusação, e você não tem liberdade com aquela pessoa, o que vai soar para aquela vida? Eu tinha liberdade com esse menino, por isso que eu liguei para ele. Eu discipulei ele lado a lado, então assim, eu tinha acesso na vida dele para chegar e falar, cara, deixa eu te falar, é isso. E aí ele confessou. Agora, às vezes, você não vai ter essa afinidade com a pessoa e de repente você vai querer fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, aquela pessoa vai se fechar para você e falar, não, o que você está falando? Mentira, viagem da tua cabeça. Então, a forma como a gente entrega, a gente precisa ter primeiro acesso a esse coração. Para aí, então, a gente conseguir ajudar a discipular esse coração. Entende? Mas a gente é uma igreja que quer dar vazão para isso. Então, quando você sentir algo para alguém, que você entregue para essa vida. Como que você faz isso? Deixa eu te explicar. Por exemplo, quando você sente algo negativo, você não entrega aquele algo negativo. Mas, pastor, eu senti que tinha um espírito de morte rondando aquela vida. Nossa, teve uma vez que foram orar lá em casa. E aí, cara, a gente era recém-convertido. Eu nem era crente ainda, nem lembro, mas faz muito tempo. Acho que a gente nem era convertido ainda. Mas aí apareceu um pastor lá em casa. A gente morava todo mundo junto. Olha que interessante, né? Morávamos todo mundo junto. E aí, naquela época, foi o pastor. E aí, ele estava lá orando na casa. E aí, ele começou a falar assim: eu acabei de ver o espírito de morte que saiu pela janela. Eu falei, tá amarrado, cara. Que negócio é esse? Espírito de morte. E a gente não entendia muito. Você lembra desse dia? Eu falei, fecha essa janela para esse espírito não voltar, sei lá. Sério, cara. E eu fiquei pensando assim, que loucura, eu nem conheço esse cara. Ele vem aqui na nossa casa, aí ele começa a fazer umas orações. Aí daqui a pouco ele grita falando que viu um espírito de morte saindo pela janela. Eu falei, você tá louco, cara? Esse espírito estava aqui dentro. Eu comecei a ficar, tipo assim, encafufado, sabe? Mano, estava aqui, mas estava onde? Estava no meu quarto, estava na cozinha, estava na sala, e agora fecha a janela para ele não voltar, porque você não sabe, cara, você fica louco. Você não entende. Enfim. Então, assim, a gente não precisa ser esses crentes malucos desse jeito. Quando você vê um espírito de morte sobre a vida de alguém, você não fala, Lívia, estou vendo aqui um espírito de morte sobre você, rondando a sua vida. Entendeu? Isso é estranho. Você fala assim, Lívia, posso orar com você? Aí a Lívia vai falar, pode. Então tá bom, Deus, eu oro agora sobre a vida da Lívia, para que toda a maldade que está perto dela vá embora, em nome de Jesus.
para que o Senhor envie os teus anjos para guardar a vida dela. Para que ela esteja aqui agora guardada debaixo das tuas asas. Senhor, protege ela de todo espírito de morte, de todo espírito de enfermidade. Entendeu? Você vai entregando aquilo, só que é muito mais legal você receber uma oração dessa do que falar assim, acabei de ver um espírito de morte sobre a tua vida. E o pior é que às vezes as pessoas, presta atenção, tem pessoas que têm dons sobrenaturais, que começam a usar isso para se colocar numa posição de, deixa eu falar na tua vida, deixa eu falar na tua vida, deixa eu falar na tua vida. Toma cuidado com esse povo que quer ser boca de Deus aqui na terra. Eu sei que Deus usa, eu creio nisso, nós como igreja acreditamos nisso, mas toma cuidado com a manipulação que existe nesse meio profético, sobrenatural e tudo mais. Porque tem, infelizmente tem. Por exemplo, quem aqui já recebeu oração de alguém que estava orando por você e começou a te empurrar para você cair? Levanta a mão. Olha que coisa mais ridícula aí. Não você, mas a pessoa. Olha quanto. Você não é ridículo. Não tem a ver com você. Espero que não seja você empurrando ninguém. Se for você, você é ridículo empurrando. Mas, por exemplo, nós como Caminho Santo, a gente não vai ficar com aquele negócio, a pessoa vai orar por você e fica. Mais Deus, faz, e aí a pessoa vai. Cara, quando a pessoa começa a me empurrar, eu dou aquela travada, eu vou te dar uma dica, tá? Dá uma travadinha no pé, não lado a lado, não o pé lateral, você vai com o pé para frente, porque assim, você flexiona, semiflexiona o seu joelho. Você dá uma travada aqui, estufa o peito, cara, não te empurra, não te derruba, mas jamais. Quantas vezes já teve gente vindo orar por mim, começar a empurrar, e eu falo assim, eu não vou cair. Aí a pessoa te olha assim, eu não vou cair, cara. Deus não precisa de você empurrar para derrubar ninguém. Você entende? Mas é o que eu estou falando, existe manipulação no meio do sobrenatural. Porque como é uma coisa não natural, às vezes a gente fica um pouco emocionado nesse lugar. Agora, precisamos unir os dons espirituais com maturidade. Tá bom? Porque, outra coisa importante, não é porque a pessoa tem dons espirituais e manifesta esses dons, e realmente tem uma palavra profética sobre a tua vida, tem o dom da profecia, ou tem dons de curar, enfim, talvez a pessoa tenha vários dons e tudo mais, mas presta atenção, não é porque ela tem dons que ela é madura. Você carregar e manifestar os dons espirituais não é o mesmo que dizer que você é maduro espiritualmente. Maturidade vem com o caminhar. Maturidade vem com o lapidar do caráter de Cristo nas nossas vidas. Maturidade e dons não são a mesma coisa, tá bom? Presta atenção. E às vezes a gente fica muito vendido, principalmente quando a gente é novo na fé. Você que tem pouco tempo de caminhada, não seja levado pelas manifestações alheias e aquilo que as pessoas vão fazer sobre a tua vida e vão falar e realmente vai acontecer. Porque talvez você possa até se colocar debaixo de um lugar de manipulação. Mas nós precisamos estar debaixo de um lugar de maturidade, tá bom? Que nós venhamos ser crentes maduros no Senhor, manifestarmos os dons, mas também aprender a discernir aquilo que realmente está vindo de Deus ou que está vindo do homem. Tá bom? Então, abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler aí com vocês. Enquanto você chega, eu vou trazer um outro ponto importante, que é o seguinte: para a gente falar de uma igreja que se move no sobrenatural, a gente não pode deixar de passar por Atos 2, que é o momento de Pentecostes. Quem já ouviu falar de Pentecostes? Você nunca ouviu falar. Pentecostes está lá em Atos 2, e era uma festa que acontecia também ali junto com o povo. Mas a gente fala muito de Pentecostes como a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos, né? Eles estavam ali mais ou menos 120 no cenáculo. Quando eu fui para Israel, eu fui num lugar que eles dizem que é o lugar onde aconteceu. Eu não sei se é mesmo ou não, se é só coisa de turista ou não, mas eu fui no cenáculo que eles falam, né? E o que acontece eles estavam reunidos naquele lugar, em obediência à palavra de Jesus, que lá em Lucas 24:49 falou assim: fiquem nas cidades reunidos até serem revestidos de poder do alto. E esse revestidos é como se você vestisse literalmente uma roupa, é como se você vestisse algo. Então eles estavam reunidos em obediência à palavra de Jesus, para ficarem reunidos.
Então eles estão reunidos e de repente então Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. Eles começam a falar em outras línguas e os outros começam a escutar nas suas próprias línguas, e aí acontece todo aquele burburinho. Tem uns que falam assim: ei, os caras estão embriagados. E aí então Pedro se levanta e começa a fazer uma pregação. O mesmo Pedro que tinha acabado de negar, né, dias antes, aí, alguns meses antes, tinha negado Jesus, é o mesmo Pedro que está agora pregando e falando assim: ei, ninguém está embriagado aqui não. E ele se levanta, prega, daqui a pouco 3.000 se convertem. Sabe? Então, quando o Espírito Santo, eu estava lendo isso e eu senti muito forte de compartilhar, que é o seguinte: quando o Espírito Santo está junto com a gente, você abre a tua boca e as coisas começam a acontecer. Você simplesmente coloca para fora aquilo que você carrega. E aí a pergunta é: o que você está carregando? O quanto de Deus você está cultivando dentro de você, para quando você abrir a tua boca, você começar a ver então a manifestação do reino de Deus através da tua vida. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Para aqui no versículo 7, presta atenção. Quando a gente fala de pessoas que às vezes querem ser boca de Deus aqui na terra para manipular outras vidas, elas não estão vivendo o que esse versículo fala, que diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Eu não sei se a sua tradução está assim ou se tem alguma outra tradução aí na parte final do versículo 7, mas é interessante que aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, não é só para você, é para o bem comum, é para o bem do corpo de Cristo. Por isso que eu falo que a gente precisa usar os dons não de uma forma egoísta, egocêntrica. Eu sei de pessoas que cobram para dar palavras proféticas. Manda um pix que eu te mando uma oração. Tem? E tem gente que paga. Senão não tinha mercado. Enfim. Mas que a gente venha usar os dons, e a gente vai entrar na lista agora. Visando o bem comum. O que é isso? Quando eu vou orar por alguém, eu vou entregar uma palavra para alguém, alguma coisa que Deus quer fazer, eu tenho que ter a consciência e a gratidão no coração de saber assim: cara, o Deus Todo-Poderoso quer fazer algo através de mim sobre essa vida e tem tudo a ver com aquela vida e não comigo. Porque no final do dia não tem nada a ver com você mesmo, tem a ver com Deus através de você. Então, se coloca num lugar de humildade quando você tem algum dom e quando você busca algum dom e quando Deus começa a te usar em algum dom. Se coloca sempre num lugar de humildade, porque, gente, no final do dia não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E é tudo para Ele. Tá bom? Olha aí, versículo 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro dom da fé. Pelo mesmo Espírito a outro dons de curar. Pelo único Espírito a outro poder para operar milagres. A outro profecia, discernimento dos espíritos. A outro variedade de línguas. E a outro interpretação de línguas. Olha aqui, vamos entrar aqui rapidinho, deixa eu só explicar o que cada um desses é. Primeira coisa, palavra de sabedoria é uma palavra que quando você está, às vezes, conversando com alguém, a pessoa chega, às vezes, com algum problema, e de repente você começa a falar alguma coisa com ela, e daqui a pouco sai alguma coisa que você fala assim: cara, isso aqui não saiu de mim, porque eu não tinha conhecimento para isso. Uma ideia de uma solução de um problema, por exemplo. Você já teve momentos assim? Você está conversando com alguém, com alguma coisa, e de repente, cara, sai algo de dentro de você como um conselho de sabedoria que você fala: cara, isso aqui não fui eu, isso aqui foi Deus me usando aqui agora para falar algo para aquela vida. Isso é uma palavra de sabedoria. Quando você consegue ajudar alguém num direcionamento específico para algo específico, talvez você nem tinha aquele conhecimento todo para ajudar naquilo que você conseguiu ajudar. Então, por exemplo, Salomão, olha que interessante, né? Salomão, ele tem um sonho,
Quem já leu essa passagem aí? Ele tem um sonho e ele pede o que para Deus? Me pede o que você quiser. Ele podia pedir dinheiro, podia pedir, né, fama, glória, podia pedir likes no Instagram, ele podia pedir seguidores no Instagram, ele podia pedir um monte de coisa, mas ele pede o quê? Sabedoria. E aí, ele acorda do sonho. Eu não sei se ele gostava de voltar para dentro do sonho dele ou não, mas eu sei que ele acorda do sonho e aí ele tem uma causa para resolver. Logo em seguida, o texto continua e aí ele tem uma causa para resolver. E essa causa era o quê? Tinha duas mulheres brigando por um filho. E uma falava assim, ele é meu filho. E a outra falava, não, ele é meu filho. E ficou aquela discussão e ele ali tinha que tomar uma decisão de quem era o filho, o que ele fazia. Aí ele teve a palavra de sabedoria de fazer o seguinte: pega o menino e corta no meio, dá metade para cada um. Olha que loucura. E aí, de repente, uma mãe fala assim, é isso mesmo, corta no meio e me dá a minha parte. E a outra vira e fala assim, não. Eu prefiro que ele fique vivo debaixo da maternidade dela, então. Na hora ele entendeu, quem é a mãe de verdade? É aquela que quer proteger o filho. Então tá bom, faz o seguinte, tira aqui, ó, você aqui é a pilantra e você fica com o teu filho. Parafraseando, tá bom? Você não vai contar isso na tua Bíblia. Por favor. Não, eu fui ler lá, o pastor está pregando heresia, falando, não tem essa palavra aqui. Mas você entende? Aquilo ali foi uma palavra de sabedoria para tomar uma decisão num momento crucial de extrema dificuldade. Como é que você vai julgar quem é a mãe e quem não é? Ele realmente se moveu dessa forma. Uma outra coisa aqui, ó, continuando. Então, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é algo que o Espírito Santo fala para você acerca do passado ou do presente, algo que alguém está vivendo naquela vida. Quando a gente fala do futuro, é palavra profética, profecia. Então, palavra de conhecimento é do passado ou algo que a pessoa está vivendo naquele momento. Sobre o futuro, é profecia. Tá? Agora, é importante você entender que quando Deus fala algo para você, é porque Ele quer trazer redenção, restauração, reconciliação. De novo, Ele não é um fofoqueiro que fica falando da vida dos outros para você. Tá bom? Saiba muito bem disso. Então, se Ele não é um fofoqueiro que fala da vida dos outros para você, por que você vai ficar falando da vida dos outros para os outros? Para de ser fofoqueiro. Se Deus está te falando algo para alguém, você entrega para aquele alguém. E não vai levar para o outro alguém que não tem nada a ver com a história para falar, nossa, você não sabe, Deus falou comigo tal coisa. E tem gente que fica só aqui, ó, pulverizando fofoca no meio da comunidade. Fofoca no nosso meio a gente corta pela raiz. Tá bom? Já fique sabendo. Não sei como é que era na tua antiga igreja, como é que era a tua vida anterior, da onde você veio, para onde você vai, o que vai acontecer. Mas aqui a gente corta na raiz. Tá bom? Então, quando Deus te fala algo do passado de alguém, muitas vezes Ele está trazendo isso para trazer sobre a tua vida, ou melhor, sobre aquela vida, restauração, reconciliação, principalmente quando são coisas negativas. Às vezes a gente está ministrando pessoas e o Espírito Santo mostra, por exemplo, que aquela pessoa foi abusada na infância e até aquele momento ela não falou de um abuso físico, sexual ou qualquer outra coisa. E aí, de repente, se você chega e fala assim, não, Deus acabou de me mostrar que você foi abusado sexualmente. Você vai querer confessar ou não? Você vai querer abrir o coração ou não? E aí? Estou aqui para te ajudar. Não é assim que você faz. Você tem que ir com amor, com cuidado. Né? Então, geralmente, quando Deus me mostra algo de alguém que é para esse tipo de coisa que é negativo, eu aponto o contrário. Lembra como eu falei aqui do espírito de morte? Eu falo assim, Deus está querendo tocar em alguma área específica da tua infância. Tem algo que você quer compartilhar sobre a tua infância? Sobre a tua adolescência? Tem algo traumático que aconteceu na tua vida que você quer conversar um pouco mais? E de repente o Espírito Santo vai tocar nela também para ela se lembrar daquilo que ela tem que se lembrar. Então às vezes é muito invasivo você chegar, se você não tem liberdade, tem pessoas que você tem liberdade, que você tem acesso, que quando você é um líder e você tem o acesso do coração do teu liderado, você consegue entrar muito mais rápido. Mas agora eu estou falando aqui, ó, no final do culto, a equipe de administração vai aqui orar por você. Você vai receber uma oração que você não tem que ser então acusado daquilo que Deus está falando para a tua vida. Você tem que sair daqui amado. Você entende? Nem sempre as pessoas serão curadas fisicamente, mas elas sempre têm que ser amadas. Você entende? Então, a forma como a gente vai se movendo nos dons, palavra de conhecimento, palavra profética e todos os outros, precisa ser um lugar de amor. Né? Até porque Paulo deixa claro quando ele está escrevendo 1 Coríntios 13, um pouquinho mais para frente, quando ele fala o quê? Sem amor, de nada vale. Então que a gente venha sempre sair desse lugar de amor. O dom da fé não é a fé para você
ter salvação, assim como todos nós temos. Tem pessoas que têm o dom da fé. Você conhece alguém que tem o dom da fé? Aquela pessoa que, tipo assim, sonha alto, sonha longe e daqui a pouco está vivendo o que sonhou? Tá? Eu falo que eu pego carona no dom da fé da minha esposa, né? Porque ela tem um olhar muito profético para as coisas, sabe? E eu tenho um olhar um pouco mais pragmático. Obrigado. Eu ia falar terreno, mas pragmático fica melhor. Eu tenho um olhar muito mais pragmático. E aí tem o tal do testemunho que a gente foi para Disney de graça. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. A minha esposa chegou em casa e falou assim: a gente vai para Disney. Aí eu, com meu olhar pragmático, minha planilha de Excel, os boletos e as contas, falei: não, nós não vamos para Disney. Aí ela virou e falou assim: nós vamos para Disney. E ela pegou um envelope, colocou R$50, era tudo que a gente tinha. Colocou R$50, escreveu Disney e falou: Deus me falou que a gente vai para Disney. Aí eu falei: amor, nós não vamos para Disney, a gente não tem dinheiro para ir para Disney. Aí ela virou assim para mim e falou: eu vou para Disney com a Lara, se você quer ficar, você fica. Aí eu mudei de time, falei: opa, já que vocês estão indo, eu vou também. Mas sério, R$50 no envelope e a gente estava ainda endividado, devendo para o banco de um erro pragmático que eu cometi. E você vê que eu não sou tão pragmático assim, né? Mas enfim, eu cometi um erro financeiro, quem nunca? Ai, ninguém levantou a mão, né? Aí o que aconteceu? A gente estava devendo para o banco, eu falei: a gente não vai, não sei o que lá, mas aí ela botou R$50 no envelope e falou: a gente vai, e Deus me falou que a gente vai, e eu falei: então tá bom, eu estou no time do que vai. Resumindo, passou alguns meses, do nada, lá na empresa que ela trabalhava, o chefe dela inventa uma premiação. Adivinha qual é a premiação? Uma viagem para Disney. Adivinha quem ganhou a premiação? A minha esposa. Adivinha quem foi para Disney de graça na carona da fé dela? Eu, minha filha, e que alegria que foi. E aí a gente ganhou passagem, hotel, visto, o passaporte, passagem aérea, 9, 10 parques da Disney, carro alugado, hotel e $500 para gastar lá ainda. Tá bom? Então receba essa unção sobre a tua vida. E aí a gente foi para Disney, vivemos tudo isso e tal, mas para mim, por exemplo, me mover no dom da fé é algo que eu sei que eu preciso me esticar um pouco mais do que, por exemplo, orar pelos enfermos. Toda vez que eu vejo alguém que está com dor, o Tiagão bateu o joelho ontem lá, foi no Jump Park com a gente, saiu pulando, bateu o joelho, machucou. Falei: cara, ele falou, eu falei: eu preciso orar. Aí teve uma outra menininha também que estava lá, machucou, eu falei: cara, deixa eu orar. Para mim é muito mais natural. E talvez Deus vai te usar de formas diferentes, não tem problema, só que Ele vai te colocar dentro do corpo para que você venha ser aquele que vai usar os seus dons em favor do bem comum. Uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra, mas a gente vai se movendo nos dons, naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Agora, dom da fé, né? E aí dá para fazer uma lista de coisas aqui que a gente já viveu, por exemplo, nesse lugar de dom da fé. Pelo mesmo Espírito há outros dons de cura. Presta atenção, está no plural, dons de curar. Tem algumas coisas que de repente Deus vai te usar para você orar pelos enfermos e você vai ver uma manifestação mais direta sobre tais enfermidades. Por exemplo, tem um testemunho de um pregador americano que uma vez ele falou assim, cara, se eu não me engano foi o Todd Bentley, do surdo, né? Deus falou para ele assim: eu quero te usar para você curar surdos. E ele foi lá orar pelos surdos. Orou pelo primeiro? Nada. Orou pelo segundo? Nada. Orou pelo terceiro? Nada. Imagina se ele tivesse parado de orar. Porque ele foi até o 99. Até o 100º. E ele não viu uma cura. Mas no 101º começou a destravar aquela unção, aquele dom. E de repente ele se tornou um grande homem que do 101 para frente ele saiu curando praticamente todo mundo que era surdo. Então, será que a gente tem realmente essa ousadia de permanecer nesse lugar de obediência até que a gente seja revestido de poder do alto? Até que a palavra comece a se cumprir? Porque às vezes os nossos olhos não vão ver aquilo, mas Deus liberou a palavra, então eu vou perseverar na palavra.
E é dons de curar, porque às vezes Deus vai te usar para coisas específicas. Você pode orar por qualquer enfermidade, mas você vai ver que às vezes Deus vai te usar para algumas enfermidades específicas. Eu lembro do dia que Deus falou comigo assim: eu quero te usar para curar pessoas de problemas de enfermidades no sistema gastrointestinal. Olha como Deus é específico, né? E eu falei: como assim, Deus? Eu peguei o microfone e comecei a orar por uma temporada e continuamente, direto. Sempre que eu lembro dessa palavra, eu estou no meio do culto, eu levanto e falo assim: ó, você que tem úlcera, gastrite, refluxo, isso, aquilo outro, fica de pé. Qualquer problema no gastrointestinal, vamos orar. E daqui a pouco, cara, as pessoas começam a mandar testemunhos daquilo que foi curado. Eu tinha refluxo, não tenho mais. Eu tinha que fazer uma cirurgia. Uma vez eu orei para uma mulher no mercado, ela tinha que fazer uma cirurgia, ela não precisou mais fazer a cirurgia. Quando ela foi refazer os exames, Deus já tinha curado ela. Então, assim, são coisas que Deus vai fazendo através das nossas vidas que a gente só precisa dar vazão para aquilo que Ele quer fazer. A gente precisa dar vazão para o sobrenatural de Deus através das nossas vidas. Então, dons de cura é exatamente isso: é você orar pelos enfermos e ver enfermidade sendo curada. Aí ele continua: poder para operar milagres. E o que é poder para operar milagres? Né? Quando você vê uma perna crescer, isso não é só o dom de cura. Isso daqui tem a ver com a operação de milagres. Tá? Isso aí tem a ver com sinais e maravilhas. Quando você vê uma pessoa que estava morta e ressuscitou, isso tem a ver com milagres, sinais e maravilhas. Quando, por exemplo, a pessoa não tinha alguma parte do corpo, algum órgão, você ora e de repente aparece, acontece. Isso daí é sinais e maravilhas, são os milagres de Deus. Tá? Então, por exemplo, eu já vi morto ressuscitar, eu já vi cego enxergar, eu já vi surdo ouvir, eu já vi todas essas coisas acontecendo, perna crescer. Sabe, quando você vê essas coisas, você está falando, aqui Deus está se movendo em cura através de sinais e maravilhas. E Deus quer fazer isso através de nós. Porque Jesus fala: nós vamos fazer obras maiores do que isso. Para ler o que Jesus fez nos evangelhos. Ele te convida a fazer obras maiores. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Para Deus se mover de forma sobrenatural, nós precisamos nos mover de forma natural. Para Deus se mover de forma sobrenatural, Ele quer te usar aqui no natural. Então você vai ter que ir lá e impor as mãos sobre os enfermos. Você vai ter que ir lá e entregar aquela palavra que você sentiu no teu coração. Você vai ter que dar um passo de fé e de ousadia. Aí ele continua aqui, ó: há outro discernimento dos espíritos. Existe o Espírito de Deus, existe o Espírito do homem, existe o Espírito de Satanás. A gente tem que discernir o que está acontecendo, o que está operando. Né? E esse, por exemplo, é um outro dom que a minha esposa tem muito. Então, discernimento dos espíritos. Você já entrou numa casa que de repente quando você chega naquela casa, você fica arrepiado, você fala: cara, tem uma sensação estranha nesse lugar? Quem já passou por isso? Ou num lugar, ou no mercado, ou num carro, ou na padaria, não sei. Mas você entra, você fala: cara, então isso daí pode ser o discernimento dos espíritos que está sendo ativado sobre a tua vida. E eu te falo, nós precisamos ter discernimento dos espíritos, porque às vezes as pessoas vão se aproximar de você, e se você não tiver discernimento, você de repente começa a cair numa arapuca, numa armadilha. Seja no profissional, seja no ministerial, seja, sei lá, na família. Quem tem problema na família, levanta a mão. Tá bom, então estamos juntos. Estamos juntos. Mas você precisa ter discernimento para saber até onde você se envolve, até onde você dá liberdade, até onde você vai, até onde você não deixa ir, e por aí vai. E às vezes a gente não tem esse discernimento e a gente vai passando apuros, que a gente vem a ter discernimento dos espíritos e da maldade alheia também. O mundo jaz no maligno, a gente precisa saber disso. A gente não pode ser tonto também. Mas por outro lado, a gente tem que lembrar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Variedade de línguas. Então, no momento em que você é batizado no Espírito Santo, você começa a falar em outras línguas, e você começa, então, a falar a língua angelical. Interpretação de línguas é quando a pessoa fala em línguas e a outra pessoa interpreta. É um dos dons mais raros. Quem já viu isso acontecer? Cara, eu estava no Equador, ano passado, março do ano passado, pregando na Zion Quito, e no final foram orar por mim, e aí veio um jovem, e a mãe desse jovem. E aí o pastor Daniel Simão falou assim: Cezão, cara, vai acontecer uma parada muito, muito louca agora. E eu: tá, o que vai acontecer? Eles vieram orar por mim. Aí, cara, deixa eu te falar, esse jovem, quando ele fala em línguas, a mãe dele interpreta. Aí eu: não.
Como assim? Ele, não, você vai ver. Aí o menino falava em língua, que nem a gente está falando em português, é tipo tradução de português em inglês, sabe? Tipo, hello, good morning. Olá, bom dia. How are you doing? Como você está? I'm fine, thanks, and you, né? Você lembra disso? Ficaram 20 minutos. O cara falava em línguas, a mãe traduzia. E eu, não, cara. E ela estava traduzindo em espanhol, né? E aí depois eu peguei a gravação e eu ficava ouvindo. Eu falava, cara, que loucura. Né? Quando eu mandei esse áudio para a Pamela, assim, tipo, ela falou, eu estou sentindo a presença de Deus aqui em casa agora. Era muito louco isso. E eu não sei se você já viu isso, é um dos dons mais raros, na verdade, essa questão da interpretação de línguas, mas é um dom que existe também. Jesus manifestava o sobrenatural, ele estava andando, de repente um endemoniado, ele libertava o endemoniado. E aí, às vezes, o crente de hoje em dia vê um endemoniado e sai correndo de medo do endemoniado. Aí, você está vendo um enfermo, Jesus não falava assim, só um minutinho que eu vou pegar um Advil, ou vou fazer um chazinho ali de, como é que é? Limão com mel, e tudo bem, ajuda, é bom, dá uma ajuda. Mas assim, Jesus ele já ia para a oração, você está enfermo, vem cá, deixa eu orar por você. Calma aí, está faltando pão, está faltando comida, senta aí, o que a gente tem? 5 pães e 2 peixes, azedou, Jesus, não temos como resolver esse problema. Jesus fala, não, calma aí, traz aqui para mim, 5 pães e 2 peixes, ele dá graça, ele parte, ele dá na mão dos discípulos, os discípulos começam a experimentar o sobrenatural. E ainda o sobrenatural de Deus, ele vem tão carregado da presença manifesta, que não só todos aqueles foram alimentados, como 12 cestos cheios sobraram. Então quando Deus faz algo na tua vida, Ele vai prover, e talvez Ele vai te prover com abundância. A pergunta é, o que você vai fazer com os 12 cestos cheios? Reparte, compartilha. Quando Deus te abençoa, é para você ser um canal de bênção também. É muito egoísta você achar que Deus te abençoa, porque Ele só ama você aqui na terra. Então toda a bênção do mundo está canalizada para essa pessoa. Não, Ele está te abençoando porque Ele também quer que você seja um canal de bênção. Desfrute das bênçãos que o Senhor coloca nas suas mãos. Senão também você vai ser não tão inteligente quanto poderia, né? Você tem que desfrutar das bênçãos que Deus põe na tua mão. Mas, presta atenção, quando Deus te abençoa, Ele está te abençoando para você levar isso para outras pessoas também. E quando eu falo de abençoar, eu não estou falando de dinheiro somente, não. Estou falando com a tua saúde. Deus te deu saúde, então viva a tua vida com intensidade, viva a tua vida de verdade. Né? Às vezes a gente é muito rápido para fazer tantas coisas em tantos lugares, mas às vezes a gente não vai dar uma carona para alguém porque vai chegar mais tarde em casa, vai dormir 10 minutos mais tarde. Sabe, tipo, desfruta daquilo. Se Deus te deu saúde, usa a tua saúde a favor do reino também. Né? Enfim, a Bíblia nos mostra de capa a capa o sobrenatural. Nós não podemos escolher viver apenas no âmbito natural. Deus te chamou para viver naturalmente sobrenatural. Tem que ser um estilo de vida que parte de nós. Né? Tem que ser um estilo de vida que realmente vai ser reflexo da nossa vida de intimidade com o Senhor. Uma coisa que é importante a gente ter em mente que é o seguinte: não tem coisa grande ou coisa pequena para o Senhor. Tem aquele que faz. E às vezes a gente só está esperando coisas grandes. Deixa eu te falar, sabe, o mesmo Deus que pode prover milhões para um problema, é o Deus que pode prover uma passagem de ônibus para um problema. Porque no final do dia, para ele é o quê? Um problema que precisa ser resolvido. Eu lembro de um pastor que compartilhou uma vez que ele estava passando uma dificuldade financeira muito grande. E a esposa estava grávida e a esposa queria comer um bolo de fubá. E ele estava orando, sabe, e falando, Deus, o Senhor é um Deus que já proveu tanto aqui no ministério, o Senhor já proveu tanto recurso para a gente expandir, para a gente fazer. Eu sei que hoje é um momento aqui de dificuldade financeira, mas eu sei que o Senhor é um Deus que provê. Pai, eu não aguento mais a minha esposa pedindo um bolo de fubá e eu não tenho dinheiro para comprar o bolo de fubá, nem para comprar o fubá. Me ajuda, Senhor. Ele sai do quarto, dá 5 minutos, uma irmã da igreja bate na porta dele com um bolo de fubá pronto, quentinho. E fala assim, há 1 hora atrás, Deus falou comigo, prepara um bolo e leva lá para eles. Eu não entendi o porquê, mas eu estou aqui em obediência, toma aqui um bolo de fubá. Sabe, é o mesmo Deus que provê milhões para fazer as expansões, as compras de equipamento, a nova câmera que vai chegar, e tanta coisa que vai vir. É o Deus que está provendo no projeto Gênesis. Ele está te usando
nos usando, porque eu também contribuo, então, Deus está nos usando para prover para o Projeto Gênesis. E sabe de uma coisa? Se você não sabe o que é o Projeto Gênesis, a equipe de recepção vai te ajudar lá fora, ela vai tirar suas dúvidas e te dar as orientações. Aliás, abrindo parênteses, semana que vem a gente vai trazer o relatório do mês de março, tá bom? Não se esqueça de fazer a tua contribuição e no final colocar 91 centavos para a gente identificar no extrato bancário. Enfim, Deus está fazendo algo, Ele está provendo, Ele está te usando, Ele está usando tantas pessoas, Ele está usando pessoas de fora dessa igreja para pagar as contas do Projeto Gênesis. Ele levanta, Ele faz, Ele toca no coração. Hoje de manhã eu acordei, uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim, cara, uma pessoa que eu nem tenho tanto contato, mas já tive algum contato. E do nada essa pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, bom dia, acordei com o Senhor no meu coração, pode me mandar o teu Pix para eu te mandar uma oferta? Aí eu, bom dia, muito obrigado pela tua mensagem, segue o meu Pix. E a pessoa me mandou um Pix. E eu falei, da onde, cara? Não tem sentido. Mas faz sentido quando Deus coloca a mão. Faz sentido quando Ele está fazendo. Então, foi muito interessante. E é o agir de Deus para mim de maneira sobrenatural. Né? Então, assim, Deus Ele quer fazer o sobrenatural dEle através, não só dos pastores e dos líderes. Ele quer fazer através da vida de cada cristão que aceitou Jesus e que entregou a sua vida para Ele. Porque o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. Sabe, é o mesmo. Gente, a gente fala, não tem Espírito Santo Júnior, não tem Espírito Santinho, tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso que a gente fala das crianças. As crianças não carregam o Espírito Santo Júnior, elas carregam os mesmos Espírito Santo. Então, você na tua casa, você que é pai, você que é mãe, já ensina os teus filhos a orarem. Vou pedir para a banda, já pode voltar aqui, por favor. Outra coisa interessante. Quando a gente vê Deus se mover, a gente precisa entender, quando a gente vê Deus se mover através de nós, a gente precisa entender que não tem a ver com a gente. A gente precisa de uma humildade para reconhecer e dar glórias ao Senhor. Nós precisamos de um coração de teflon. Gente, nós precisamos de um coração de teflon. Sabe o que é teflon? Aquela panela que você frita o ovo e não gruda? Quem aqui já comeu panela, aquele ovo frito na panela da avó? Que grudava tudo. Que fazia um mexidinho. Lembra aquela panela que não tinha teflon? Que fazia um mexidinho, que colocava arroz, feijão e ovo. Quem nunca comeu isso, gente? Fala a verdade. E aí o arroz, o feijão e o ovo mexia tudo e grudava no fundo da panela. Tá? Aquela panela não tinha teflon. O que é o teflon? É um sistema antiaderente. Por isso que você pode fritar o teu bife hoje, o teu ovo hoje, e ele escorrega de um lado para o outro, assim, na hora que você põe na panela. Não é verdade? Porque tem... Nossa, eu falando de ovo aqui no meio do jejum, né? Quem está de Daniel está... Não! Podia ser pior, podia falar de um churrasco, podia falar de uma lasanha. Mas vamos lá. Nós precisamos de um coração de teflon, porque o coração de teflon faz com que quando chega uma ofensa, ela não grude, ela escorrega. Um ataque sobre a tua vida. Você já recebeu um ataque? Quem já recebeu um ataque de alguém, às vezes? Às vezes pessoas próximas, às vezes alguém que faz alguma coisa que, ou te dá uma bronca, te dá uma correção, te dá sei lá, fala alguma coisa que talvez você fale assim, poxa, poderia ter sido diferente, mas se você deixar aquilo grudar no teu coração, igual a panela da tua avó grudava o ovo, vai começar a impregnar e o teu coração vai ficar um coração meio rancoroso, sabe? Às vezes Deus quer agir na tua vida de maneira sobrenatural, te ajudando a liberar perdão para alguém, mas exercita o coração de teflon. Chegou uma ofensa, ela bate e escorrega. Chegou um elogio, bate e dá glória a Deus. Se moveu de maneira sobrenatural e as pessoas vão falar, nossa, o Marcos é o profeta das nações e tal. Se você deixar aquilo lá entrar no teu coração, grudar, vai ser igual a panela da tua avó que vai grudar aquele ovo, depois é um saco, é difícil de tirar. Você vai ter que arear a panela, gente. Quem lembra que é arear a panela? Entendeu? Vai ter que pegar o bombril. Vai ter que pegar aquela banha de porco, né? Porque você da avó é da época da banha de porco, e vai ficar lá, não sei o que lá, e tal, e dá maior trabalho para arear a panela. Mas quando você então permite com que aquele elogio, aquilo que Deus está falando, talvez às vezes através de alguém para a tua vida, né? Não grude, você vai simplesmente permitir com que o teu coração dê glórias a Deus. Quando a gente lida com o coração de teflon, a gente também permite
com que Deus venha se manifestar no nosso meio de uma forma mais natural. Porque não vai ter ofensa que vai ficar grudando, e também não vai ter mimimi e coração de deixa eu usar a palavra correta aqui. Não vai ter um coração orgulhoso, sabe? Que nem quando as pessoas falam assim: James, você tocou muito bem hoje. Aí o James, com toda humildade, vira e fala assim: não, foi o Senhor através de mim, não sei o que lá. Não, se fosse o Senhor seria melhor, você tocou bem mesmo. E às vezes a gente não consegue receber um elogio. A gente tem que saber receber um elogio. Poxa, obrigado, glórias a Deus. Obrigado por você ter falado. Cara, quando eu termino de pregar, vou dar uma dica para você aqui, ó. Quando eu termino de pregar e alguém chega e fala assim: pastor, gostei da tua palavra, obrigado por isso. Pastor, me edificou a tua palavra, obrigado por isso. Porque às vezes todo mundo pega e vai embora, eu nem sei se o que eu falei fez sentido. Foi embora. Aí domingo que vem a gente se encontra de novo. Agora, quando eu falo isso, é o quê? É um feedback daquilo que Deus está falando no teu coração, sobre aquilo que eu preparei, aquilo que eu preguei, aquilo que a banda tocou, aquilo que a banda ministrou. Talvez você exercitar isso, chegar para a banda e falar: cara, obrigado, porque naquela música, naquela hora, naquele momento, Deus rompeu alguma coisa na minha vida, Ele fez um sobrenatural. Isso para eles, pode ter certeza, tanto quanto para mim quando eu estou pregando. Eu não quero que você saia do culto e venha fazer fila para falar: pastor, muito obrigado, não é isso. Mas eu estou te falando para exercitar o processo de você dar feedback, porque também isso vai exercitar nos nossos corações, esse coração de teflon, de falar: Senhor, obrigado, porque essa noite o Senhor me usou. Eu reconheço que foi o Senhor através de mim. Eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando a gente também não sabe, fica difícil, não é verdade? Então quando a gente está ministrando, fica a dica para vocês. E eu termino com esse versículo aqui. 2 versículos. Marcos 9, 23 fala que tudo é possível ao que crê. É um jovem que estava endemoniado, os discípulos não puderam libertar. E aí chega o pai do menino, e é interessante a fala do pai que fala assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Quantas vezes eu faço essa oração? Eu falo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então toda vez eu oro e falo: Senhor, me ajuda a acreditar em tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui através da Caminho Santo. Me ajuda, Senhor, a exercitar esse versículo que fala que tudo é possível ao que crê. Então é possível nós vermos pessoas restauradas. É possível nós vermos pessoas que vão liberar perdão. É possível nós vermos pessoas sendo curadas, libertas, reconciliadas, pessoas sendo salvas, curadas. É possível. Então, se é possível, porque o Senhor está à frente, a gente vai continuar seguindo. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. É o anjo Gabriel falando com Maria no momento que ele fala com ela sobre o nascimento de Jesus. Sabe, eu não sei qual é o ponto que você está na tua maturidade de fé, o quanto você já tem exercitado os dons, o quanto você tem manifestado, o quanto você tem dado vazão. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus quer te usar, e Ele quer te capacitar, Ele quer dar vazão ainda maior sobre a tua vida. Então fica de pé junto comigo. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar orando. Talvez você está precisando de uma identidade de filho amado e de filha amada, para você começar a se mover ainda mais. Porque Jesus, presta atenção nisso, Jesus, antes dele fazer qualquer milagre, antes dele sair por aí libertando, curando, multiplicando pão, multiplicando peixe, no momento do batismo ele ouve do Pai: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É de um lugar, de uma identidade de filho, de filha amada, que você começa a se mover nos dons, que você começa a se mover. Talvez o que Deus vai trabalhar na tua vida nessa próxima temporada vai ser a tua identidade, para na próxima temporada Ele poder fluir através de você. Porque de novo, Ele faz em você uma identidade muito bem firmada e cravada, para depois fazer através de você. Então Jesus só se move depois que Ele ouve do Pai: esse é o meu filho amado. Para alguns essa noite, talvez o sobrenatural de Deus vai ser você ouvir dele: você é meu filho amado, você é a minha filha amada. Talvez você vai sair daqui queimando, falando assim: cara, eu quero orar pelos enfermos, eu quero manifestar os dons que o Senhor já colocou sobre a minha vida.
glórias a Deus, faz isso. Volta a semana que vem com testemunhos daquilo que Deus está fazendo através de você. Talvez para você exercitar o dom da fé, exercita o dom da fé. Talvez é você começar a ficar atento com o que o Senhor está falando no teu coração sobre pessoas, circunstâncias. Ele está trazendo palavras de conhecimento, palavra profética. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei o que Ele quer fazer. Então feche os teus olhos aonde você está e começa a falar: Senhor, essa noite derrama sobre mim mais dons. A palavra é clara quando diz que nós temos que pedir e Ele vai distribuir da forma que Ele quer. Começa a pedir: Senhor, ativa em mim os dons espirituais. Ativa, Senhor, em nós essa noite dons. Abre as tuas mãos e recebe do Senhor. Receba do Senhor. Espírito Santo, nós te damos liberdade, se manifesta no nosso meio.